Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nesta tarde. Eu queria mandar um abraço para todos vocês que estão aí comigo já há muito tempo, né? Para vocês que estão chegando também. Eu sempre falo isso porque sempre está chegando alguém, né? Sai alguns, chega outros e aí vai. Eu sempre que eu posso, eu estou indo no canal dos amigos aí, dos irmãos, ainda que eu demore um pouco. Mas eu sempre estou aí, tá? Porque à medida que vai aumentando um pouco, né? Fica mais complicado para a gente visitar com aquela frequência. Mas a gente não deixa de visitar. Principalmente eu dou prioridade àqueles que estão comentando os últimos vídeos, né? Eu já respondo e na mesma hora eu vou lá. Faço isso com um por um, porque senão a gente acaba se perdendo no meio disso aí, né? Vamos ler uma passagem aqui maravilhosa em Lucas, capítulo 8, versículo 22. Lucas 8, 22. Jesus acalma a tempestade. E aconteceu que nenhum daqueles dias entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu Jesus. E sobreveio uma tempestade de vento do lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em grande perigo. E chegando-se a ele, despertaram dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se grande calmaria. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: mas quem é este que até os ventos e a água manda, e eles lhe obedecem? Quem é este? Nós sabemos quem é este, né, meus irmãos? E eles caminhavam com Jesus. E sabiam quem era Jesus, porque quantos milagres eles viram ele fazer com pessoas, com situações, mas eles não sabiam, não tinham visto Jesus comandar também a natureza. O poder de Deus é ilimitado, né? Não é igual ao nosso. Aquilo que nós não podemos, Jesus pode por nós. Então, o que acontece? O grande problema aqui nessa passagem aqui é que aqueles que caminhavam com Jesus sabiam o quanto Jesus era poderoso, que Jesus era o Filho de Deus, eles reconheciam isso, eles sabiam disso, eles tinham certeza disso, mas eles esqueceram de um detalhe aqui, do começo. O que Jesus falou para eles? E aconteceu que nenhum daqueles dias de pregação, dia de trabalho do Senhor Jesus para Deus, que ele viveu a vida para Deus, o seu ministério, né? Para Deus e para os homens, né? Ele é o Salvador, a ponte, a aliança entre Deus e os homens. E ele trabalhou até a última hora. E trabalha até hoje. Então o que acontece? Ele falou, depois de tudo isso, pegou o barco, vamos sair de perto dessa multidão aqui, porque os discípulos precisavam descansar, ele também ia pregar em outro lugar. Passemos para a outra margem. O que acontece? Quando Jesus fala, passemos para a outra margem, quer dizer que é uma garantia que esses discípulos já tinham de que eles chegariam do outro lado, independente de qualquer circunstância ou de alguma coisa igual essa que veio, essa surpresa. Não foi chuva, foi uma tempestade de vento. Quem já viu aí nos seus estados aí, aqui de vez em quando acontece aquele vento que é pior do que chuva forte, arranca telhados e as pessoas ficam em pânico mesmo e mata pessoas, né? Aqui onde eu moro até não aconteceu, mas acontece em vários estados aí, no sul principalmente. Quem mora no sul aí sabe disso. Então o que acontece? Surgiu de uma vez essa tempestade, e eles que estavam acostumados com barcos a pescar com aquele lago, porque Pedro era pescador e a maioria deles, o que acontece? Eles foram surpreendidos por algo maior do que o que eles tinham costume. Fugiu a capacidade deles de domínio. Eles não chamaram Jesus na hora que o vento começou. Jesus estava dormindo. Por que Jesus estava dormindo com toda aquela barulhada e os discípulos apavorados? Porque Jesus estava no comando de tudo, no controle de tudo, porque ele é o próprio Deus, o Filho de Deus. Então, a natureza jamais poderia surpreender a Deus, jamais poderia surpreender a Jesus Cristo, assustar. Então, por que eles vão até Jesus? Eles falam assim, ó, nós vamos perecer, nós vamos morrer, mas nós vamos falar com o Mestre, vamos recorrer. Isso eles fizeram certo. Porque nós muitas vezes, mesmo eu que leio a palavra aqui, vocês também que leem e que têm fé,
como eles tinham muito mais do que nós, nem compara a nossa fé com a dos apóstolos, eles tiveram medo, e nós temos medo muitas vezes, porque nós acreditamos que estamos no meio da tempestade sozinhos. E na verdade nós nunca estamos no meio da tempestade sozinhos. Porque eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, até o fim, até a volta. Eu vou estar com vocês. Essa é a promessa de Cristo para os seus, aqueles que o aceitam e vivem uma vida voltada para Cristo. Mesmo que a gente não deixe de ser pecador, a gente sempre está errando ali, mas a nossa vida, quando a gente se propõe a servir a Cristo, ela não é uma vida de pecado. Ela é uma vida que o pecado acontece por acidente. Não projeta e não planeja o pecado. Porque se isso acontece é porque tem que rever a conversão, né? Tem uma coisa errada aí. É um acidente no percurso, na caminhada. Santos e perfeitos só na glorificação, né? Santo é Jesus Cristo, santo é o Senhor. Só Ele. Santo, santo, santo. Então, os discípulos tiveram medo e falaram: mestre, nós vamos perecer. Aí o que acontece? Ele levantou, com certeza, tranquilamente, e falou com o vento: acalma-te, acalma-te. A água acalmou, tudo acalmou. Aí ele voltou para eles. Ele acalmou o que estava fora primeiro, depois voltou para acalmar o que estava dentro. Falou: onde está a vossa fé? Eu não falei que a gente ia passar para o outro lado? Vocês, com qualquer situação, vocês estão perdendo a fé. Isso acontece com a gente. Nós temos que estar pronto para as lutas, porque nós não estamos sozinhos. E acreditem, eu duvido que tenha alguém aí que não tenha passado por uma grande luta, uma grande dificuldade, e talvez até esteja passando. Então o que acontece? Acalma-te e creia que Jesus é com você. E você também, com certeza, sabe que Jesus é o único caminho. É o único que pode estar no barco da vida. É o único que pode estar com você e garantir a você. E é o suficiente. Fala assim: irmão, por segurança eu tenho Jesus no meu barco e tenho mais algumas coisas para garantir. Não precisa, tá? Com todo carinho que eu falo para você, Jesus é a suficiência da salvação. Jesus é a suficiência no seu barco da vida. Não tenha medo. E outra coisa, quando Jesus fala que Ele é o único caminho até Deus, e que você estiver com Ele, Ele vai te levar até Deus, Ele vai levar. Não duvide da sua salvação. Às vezes encontra pessoas que não servem a Deus, não temem a Deus, tem muitas, né? Talvez vocês conheçam. Aí falam assim: qualquer situação que você passa, mas você não é cristão? E não está sempre servindo a Deus, por que está passando por essa prova aí? Cristão não passa por prova não, ué. Sinal que não tem fé também, né? Mas não é bem assim. No mundo tereis provações, no mundo tereis lutas. Negue-se a si mesmo. Pega a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser vir após mim, ele tem que colocar a mão no arado ali, mas ele não pode olhar para trás não. Deixa ele olhar para frente. Nosso foco é Jesus, nosso foco é a graça, nosso foco é servir ao irmão, ao próximo, ainda que seja difícil servir a algumas pessoas. Isso nós temos que ser sinceros. Sabe o que acontece quando a gente não consegue perdoar alguém ou fazer o bem para determinadas pessoas, às vezes até da família? E a gente tem que fazer, sabe por que a gente tem que fazer? É porque Jesus falou: que virtude há em amar aqueles que vos amam, se você não amar aquele que não te ama? Porque aquele que te ama é fácil. Se amar seu filho é fácil. Se amar sua mãe é fácil. Mas você amar seu vizinho muitas vezes é muito difícil, o colega de trabalho, né? E outras pessoas. É um ex-marido, uma ex-esposa, né? Geralmente a pessoa corta o laço ali, tem aquele ódio. Então muitos chegam até a matar. A gente vê muito em jornais essas coisas, né? Por falta de amor. Quem tem amor não mata, né? Quem tem amor não prejudica o seu próximo. Então o que acontece? Eu não consigo mesmo. Eu não consigo. Aí eu falo para você uma coisa que eu também não consigo. Mas sabe o que está? Onde está o segredo disso? É graça de Deus. Graça é favor imerecido. Você não merece. Mas por você tentar orar, buscar, chorar,
Deus te alimenta, o Espírito Santo te enche e você passa a ser capaz, pela graça de Deus, de perdoar, de amar, de ser uma pessoa melhor a cada dia, conseguindo lutar contra essas tempestades com a certeza de que o Senhor é Deus na sua vida, de que no seu barco da vida, nas tempestades ou nas calmarias da vida, Jesus é com você. E Jesus não é só com você quando as coisas estão difíceis, não. Jesus é com você o tempo todo. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Não tenham medo. É uma palavra que repete muito na Bíblia. Não temais, não tenha medo. Aquieta-te, acalma-te. Nós estamos vivendo um mundo, um tempo de atribulações, um tempo de grande medo. Olha o que aconteceu no Líbano, uma grande explosão no porto. Uma coisa repentina, a morte chega repentinamente. Mas isso deixa para a gente também uma grande lição. Nada que acontece, pequeno ou grande, não acontece em vão. Acontece para alertar. Quantas pessoas que morrem de repente e perderam a oportunidade, desprezaram a palavra do Senhor, não a palavra que eu estou dizendo aqui não, mas a palavra que pessoas falam para ele, uma mãe, um pai que serve a Deus e fala, pai, mãe, tá caducando com esse trem de igreja aí, eu vou curtir a vida, quero é viver. É o que fez o filho pródigo. Eu quero viver, pai, dá o que é meu que eu tô indo embora. O que aconteceu? Chegou lá no mundo, ele viu que o mundo não era nada disso. Então o que ele falou? Vou voltar e vou ter com meu pai e vou falar que eu não mereço nada. Que ele me fazer como um dos seus empregados já tá bom demais, porque lá sim eu era feliz e não sabia. Então eu falo para vocês, a palavra de Deus. Por que eu sempre levanto a Bíblia? Porque é ela que está falando. O que eu falo para vocês não é conhecimento meu, é conhecimento bíblico que eu transmito para vocês de acordo com o que eu leio. Então, para você que tem paciência de ouvir, eu sei que não são muitos, mas os que ouvem, passem para aqueles que não ouvem. Tenha paciência com aqueles que não ouvem. Insista. Insista. Preocupe-se também com a salvação do seu irmão, e não somente com a sua, porque aquele que é voltado para Cristo, que é o chamado cristão, não aquele que frequenta a igreja. Tem uma diferença entre quem frequenta a igreja, entre quem tem o coração voltado para as coisas de Deus verdadeiramente. Porque Deus conhece o coração de cada um, conhece o meu, de todas as pessoas aí nos canais que falam de Deus, né? Qual a verdadeira finalidade, qual o verdadeiro objetivo e por que ele fala. E se ele vive o que fala. Essa é a verdade. E muitas vezes falamos e não vivemos, muitas vezes falamos e nem nos importamos com outras pessoas. Mas eu digo para vocês, ninguém engana Deus. Podemos enganar a qualquer um, menos aquele que é onisciente, sabe de todas as coisas, onipresente, está em todo lugar, ninguém está escondido quando faz coisa errada. Aquele que é onipotente, que pode todas as coisas por mim e por você. Ele acalmou a tempestade da vida aqui dos discípulos e eles viram e falaram, quem é este? Quem é este? Nós conhecemos, mas eu não sabia que ele era capaz disso. Eis que o impossível para Deus não existe. Esta é a palavra de hoje. O impossível não existe para Deus. Se você está em Jesus, você está em Deus. E nada é impossível na sua vida. Se você está passando por uma dificuldade, por um momento de grande tribulação, uma tempestade na sua vida, acredite, a solução está na palavra de Deus, que leva à fé, que leva a Jesus Cristo, que leva a Deus. E assim eu encerro, para não ficar longo os vídeos. Meus vídeos sempre são longos, porque é impossível falar da palavra de Deus cortando caminhos demais. Não é possível, eu não consigo fazer isso. Eu admiro quem consegue. Vai lá e lê e fala assim, ó, isso é para abençoar a sua vida, tchau, fica com Deus. Eu não. Eu preciso falar para você que você precisa de Jesus, porque sem Jesus você já está morto, só que não sabe, e morto eternamente. E isso é grave. Busquemos a face do Senhor. Levanta de madrugada, a hora que você perdeu o sono não é à toa não. É porque você tem que orar. Vai lá, ora. Sem que ninguém veja. Não fala para ninguém que você ora, não. Eu tenho um costume aqui no canal. Eu não faço orações aqui, não. Sabe por quê? Porque
pelo que eu leio, as minhas orações para os irmãos, porque tem que ter orações para os irmãos e para mim, para minha casa, para as dificuldades, para agradecer a Deus pelo meu filho, pela luta do dia a dia, ela é entre mim e o Senhor. Eu não preciso fazer orações aqui para que os irmãos vejam que eu sou uma pessoa santa, uma pessoa espiritual, uma pessoa melhor do que os outros. Não, eu sou apenas mais um pecador, mas um pecador que busca a face de Deus e que tenta todos os dias fugir do pecado. E o pecado é que faz separação entre nós e Deus e que lança no inferno. Não temei aquele que mata a carne, mas que tem o poder de lançar no inferno. Temei o pecado, fuja do pecado. Temei a Deus. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Esta é a palavra da Bíblia Sagrada. Louvado seja o santo nome do Senhor. Paz, Senhor Jesus Cristo a todos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Amém. Graças a Deus.